Precisamos lidar com premissas diferentes. Num banco, se sumir uma linha do seu extrato é um grande problema. Literalmente a conta não vai fechar. Vai faltar um depósito, vai faltar um pagamento. O dinheiro vai sumir. Pior, se uma linha for duplicada. Mesma coisa no e-commerce. Mesma coisa num sistema como o da Receita Federal. Todos precisam de garantias na consistência e integridade dos dados. Por isso existe e sempre vai existir um lugar para bancos de dados com características que o Oracle, SQL Server ou Postgres oferecem hoje. Mas para certos tipos de dados, como analytics, como dados de batimentos cardíacos, como dados de jogos online, mesmo se você perder ou duplicar uma linha dessas, qual que é o impacto? É baixo, ou no caso geral, nenhum impacto. Estamos dentro de uma margem de erro. No fim do dia, você não está interessado em cada clique individual no seu site. Estamos interessados na quantidade geral por dia, por semana, por mês. Não estamos interessados no batimento exato de 5 minutos atrás, mas sim na média por hora, na média durante um exercício ou na média durante o sono e assim por diante. É por isso que a partir do começo dos anos 2010 começaram a surgir bancos de dados não relacionais, os NoSQL. Bancos de dados criados para responder situações diferentes, em particular de Big Data, onde queremos lidar com séries de dados consolidados, onde velocidade de escrita e baixa latência tem prioridade sobre consistência. Queremos poder escrever em múltiplos servidores ao mesmo tempo, mesmo que durante algum período de tempo os dados fiquem ligeiramente inconsistentes. O problema é como distribuir a carga, tanto de processamento para pesquisa quanto para escrita, e como dividir os dados entre múltiplos servidores diferentes para permitir escalabilidade. Recapitulando, bancos de dados relacionais funcionam muito bem em um único servidor, oferecendo as garantias ACID de atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade que todos nós gostamos. Tem opções para escalar via réplicas somente de leitura e até certo ponto replicação bidirecional, que é sempre complicado. Mas para situações de Big Data e volumes gigantes de escrita, começa a se tornar uma tarefa complicada, chata e com poucas opções. Não tem como falar de NoSQL sem mencionar o famoso Teorema CAP, proposto por Eric Brewer no ano 2000. Foi um divisor de águas no estudo de sistemas distribuídos e provavelmente você vai aprender no curso de Ciências da Computação, mas em resumo, ele propõe que bancos de dados verdadeiramente distribuídos, ou seja, que rodam em múltiplos servidores ou múltiplos nós de um cluster, no máximo satisfazem duas de três propriedades: consistência, availability ou disponibilidade e partition tolerance ou tolerância à partição. Ou temos consistência e durabilidade, mas o sistema não tolera partições, ou seja, alguns nós do cluster podem ficar offline do nada, e isso não é legal, porque não é impossível um servidor dar problemas, ou mesmo temos que tirar um deles do ar para manutenção. Então queremos consistência e tolerância à partição, mas aí temos baixa disponibilidade. Ou vamos ter o ideal, disponibilidade e tolerância à partição, mas teremos baixa consistência, ou o que chamamos de consistência eventual, onde um servidor, por um ligeiro período de tempo, pode não ter os mesmos dados que os outros servidores. CAP é um teorema e não uma teoria, ou seja, não é uma lei. Quando estudar, vai encontrar que nem todo mundo concorda com todos os argumentos, em particular porque os termos consistência, disponibilidade e tolerância à partição podem ser facilmente mal interpretados. Não tem uma definição muito exata para cada coisa. E todo mundo sabe o que acontece quando termos ficam abertos à interpretação. Ninguém se entende. E isso acontece com frequência, porque na minha cabeça eu quero falar de consistência, mas você está entendendo como integridade, e uma coisa é diferente da outra. Daí tem o problema da natureza binária. É um dos poucos lugares que de fato não podemos levar ao pé da letra e só podemos escolher duas propriedades de três. No caso de termos disponibilidade e tolerância, não significa que não vamos ter nenhuma consistência. Depende se precisamos de consistência forte, onde é obrigatório que todas as réplicas sempre tenham exatamente o mesmo dado correto, ou se podemos ter uma consistência fraca, eventual, onde durante alguns segundos os dados diferem entre os servidores. De novo, num banco não podemos ter um saldo, recarregar o navegador e aparecer outro saldo. Mas no exemplo dos batimentos cardíacos, se faltar um batimento durante um minuto, não vai ser um problema. Não quer dizer que você teve uma parada cardíaca do nada. Outra coisa é tolerância à partição. De novo, pense num data center, onde um grande serviço pode ter um banco distribuído em múltiplos data centers, uma dúzia de servidores em Nova York, outra dúzia de servidores em Londres, todos sincronizados, mas aí temos uma pane na internet entre eles. Um link submarino deu pane, caiu a fibra ótica. É raro acontecer, mas acontece. E o sistema tem que saber o que fazer quando acontecer, ou seja, ser tolerante a essa partição da rede.
O problema é que isso realmente é muito raro de acontecer. Nossa infraestrutura dos anos 2020 é 1000 vezes melhor que nos anos 2000. Hardware, redes, infra em geral é muito mais estável. Então nossos sistemas não precisam ser tão agressivos na preparação para uma situação tão rara. Talvez seja melhor ser otimizado considerando o caso que não vai acontecer e colocar estratégias de degradação graciosa caso aconteça, como simplesmente uma página de aguarde alguns segundos. Mesmo se tiver pane na rede, hoje em dia se recupera em poucos minutos. Antigamente poderia levar horas ou dias. Essas são algumas das considerações ao se discutir o teorema CAP. Na prática, vamos lidar com alguma estratégia de sharding e alguma estratégia de replicação de dados. Replicação é como acontece com o banco de dados relacional, onde podemos adicionar nós na rede e eles vão receber uma cópia dos dados. Daí cada servidor vai ficar idêntico ao outro, fornecendo redundância e possibilitando dividir a carga dos usuários para mais servidores. No caso de banco de dados relacional, por causa da característica de consistência forte, ficamos limitados na quantidade de servidores que podemos ter para escrita. Num NoSQL com consistência eventual, qualquer dos nós pode ser usado para escrita, mas vai levar um tempo para replicar os dados para os outros servidores. A consistência vai existir, mas vai ser eventual, ou seja, eventualmente vai estar tudo consistente. Na real, bancos de dados NoSQL como Cassandra ou Dynamo têm como configurar que nível de consistência queremos ter, mais forte ou mais fraco. Podemos configurar isso dependendo das necessidades. Uma coisa é um pequeno cluster de 3 servidores de Cassandra, tudo no mesmo data center, na mesma rede. Outra coisa são múltiplos clusters de dúzias de servidores em vários data centers diferentes, como é a operação do tamanho de uma Netflix. Bancos como Cassandra ou Dynamo foram feitos mais para situações onde precisamos consumar em múltiplos data centers, dividido em regiões geográficas diferentes, um no Japão, outro na Europa, outro na América, e todos os servidores de todos os clusters sincronizando entre si. Não é uma situação que vamos encontrar todo dia. Para a maioria das empresas médias, em vez de lidar com uma infraestrutura dessas do zero, mais prático seria usar um DynamoDB da AWS. Como tudo da AWS, eles gerenciam a maior parte dessa complexidade e podemos só usar. Claro que por causa disso, o custo por transação é bem mais caro, mas esse é o trade-off que precisa ser estudado. Ou vamos ter que investir em contratar pessoal especializado em infraestrutura para ficar 24/7 lidando com hardware bare metal num data center. Ambos Cassandra e Dynamo oferecem capacidades de particionamento e replicação. MongoDB também tem isso, mas ele chama de sharding e replica sets. O que buscamos é a capacidade de conseguir particionar os dados em múltiplos servidores de forma balanceada e de ter replicação entre alguns desses servidores para ter redundância. Se um deles tiver uma pane e cair, tem outra cópia idêntica para continuar servindo os mesmos dados. É muito complexo para tentar detalhar em um vídeo, mas eu queria que vocês pelo menos soubessem que isso existe para depois saber onde procurar. Para agora é interessante conhecer um último conceito, IDs. Voltando para o exemplo lá do começo, a tabela de contatos feita em DBF com DBase, lembra que eu falei que mesmo se eu fizer um índice de nome, precisaria procurar pelo nome completo para achar? Hoje em dia, em qualquer banco de dados, todos oferecem alguma forma de pesquisar parcialmente ou palavras que soam parecido.